Bom dia, pessoal, tudo bom? Como que vão todos vocês aí, novamente aqui no domingo, para a gente dar continuidade, né, ao assunto da semana passada, que é o cultivo de espécies de Phalaenopsis, né? Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre esse assunto e hoje, né, vamos procurar finalizar esse assunto aí, alguns pontos que ficaram sem ser citados na semana passada, né? Tem muita coisa ali para a gente poder conversar também e acaba o assunto se estendendo um pouco mais e não deu tempo de finalizá-lo na semana passada. Vamos finalizar esse assunto, né? O cultivo aí de espécies do gênero Phalaenopsis. Tá joia, pessoal? Sejam todos bem-vindos, né? Bom-vindo, Dr. Tropical, bom-vindo, ô Doação do Bem, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Everton, Leandro, bom dia a todos. Agostinho, tudo bom, Agostinho? Como é que vai aí? Espero que seja tudo bem contigo aqui agora no Brasil de novo, aqui com a gente, né? Bom dia a todos aí. Valquíria, bom dia, Agostinho Pereira. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, seja bem-vindo também, e explicar um pouquinho como é que funciona a nossa live. Primeiro a gente mostra algumas plantas que estão floridas aí durante a semana, né, que floriram, estão floridas agora, né. Depois a gente entra no assunto, né, que o assunto dessa semana é uma continuidade sobre o assunto que nós iniciamos na semana passada, que foi o cultivo de espécies do gênero Phalaenopsis. Então nós abordamos alguns assuntos na semana passada e agora essa semana nós vamos encerrar, né, ou vamos aí procurar finalizar esse assunto, né, porque alguns pontos ali ficaram sem a gente abordar na semana passada, ok? Depois disso a gente abre um pequeno espaço ali na terceira parte para a gente responder algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas de vocês ou responder algumas questões que durante a live elas não ficaram muito bem esclarecidas, tá joia? Bom dia, Júnior. Bom dia, Evandro. Bom dia. Paul. Isso, acho que é isso. Paul Xing, né? Não deu para ver direito. Ô, Douglas, tudo bom, Douglas? Como é que você tá? Um grande abraço aí para vocês aí de Dourado, Mato Grosso do Sul. Tiago, tudo bem, Tiago? Israel, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, gente, vamos começar aí para ver. Hoje a gente encerra o assunto sobre as espécies, o cultivo de espécies do gênero Phalaenopsis. Então, vamos começar mostrando algumas plantas que estão floridas essa semana e a gente depois entra aí dando continuidade no assunto. Tá? Vamos começar aqui por algumas monopodiais que estão aqui. Né? Aqui ainda continua, né, a floração daqui é da Iridis flabellata, né, ou Vanda flabellata, agora ela está subordinada ao gênero Vanda, né? Essa eu mostrei para vocês uma planta da semana passada, agora essa daqui é a minha planta, né? Essa daqui foi o que eu separei para mim, ela está aqui, olha, também com uma bela de uma florada, aqui, ó, começando a floração, aqui, ó, deixa eu colocar aqui no meio para ficar mais fácil para os dois celulares eu consegui mostrar. Então essa daqui é a Iridis flabellata, né? Então ela aqui está com duas hastes florais, ó. Essa planta está com duas hastes florais e a planta de trás aqui, são duas plantas aqui na verdade, ela está começando a soltar uma haste floral aqui atrás, né? Então essa daqui, que é a planta principal, ela está com duas hastes florais, olha só. Então a Iridis ou Vanda, né, agora subordinando ao gênero Vanda, flabellata, né, uma outra haste floral aqui. Então, duas hastes florais essa planta está. Bacana? Então, Vanda flabellata. Deixa eu colocar ela aqui. Aqui também o ascocentro, né, então esse daqui é o ascocentro curvifolium, né, então aqui, essa forma, né, que ele tem, né, curvada, né, então o curvifolium, esse é o ascocentro curvifolium, ele vai da coloração do lilás até o laranja, né? Esse daqui vocês podem ver que já é um pouco mais alaranjado, né? Não é um vermelho tão forte, ele já puxa um pouco mais para o laranja, né? Então o Iridis curvifolium, ele tem essa variação na coloração das flores, ela sai ali do lilás, né, até o laranja, né? Então aqui o ascocentro curvifolium. Deixa eu colocar, pendurá-lo aqui. E aqui, semana passada eu mostrei para vocês, eu acho que tinham uma ou duas flores abertas, né? E hoje, né, já está com a haste floral totalmente aberta, né?
Então esse daqui é a Eranges lutealba, né? Então ele está aí, olha, em plena floração. Então uma planta aí bem bacana. Essa planta aqui, agora depois eu vou tentar polinizá-la, né? Para a gente começar já a fazer a sementeira dessa planta, que é uma planta aí que ela no mercado, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional, ela deu uma boa sumida, né? Então agora a gente está tentando reproduzi-la aqui no Brasil para em pouco tempo não, daqui uns 3, 4 anos, quem sabe, a gente já ter essa planta disponível aí para vocês, tá joia? Então essa daqui, Eranges lutealba. Vou colocar ela aqui com cuidado. Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. O dendróbio, né? Abriu alguns dendróbios, abriram, né? E esse daqui é o crocato, né? Então o dendróbio crocato. Então ele está aqui, olha. Uma coloração já mais pro amarelado, né? E deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor a flor aqui. Isso aqui, ó. Estou mostrando melhor para vocês a flor. Ela vai aí desse alaranjado, né? Um alaranjado bem claro até um alaranjado mais escuro, né? Então esse daqui é o dendróbio crocato, né? Então olha só, tem aqui esse outro caule está com flores também, e esse outro caule também está com flores aqui embaixo, né? Mas esses não abriram ainda, abriu só isso daqui desse caule maior, né? Então tem ainda mais flores para abrir. Esse daqui, então, o dendróbio crocato, tá joia? E aí mostrando um outro dendróbio também, que aí eu já mostrei semana passada, mas esse daqui a gente vai mostrar ele durante muito tempo ainda, porque a floração dele dura bastante, né? É o dendróbio ibiqui, né? Então olha aí, a floração dele que começa agora final de dezembro, janeiro, e aí ela vai aí por 3 a 4 meses, né? Eu já tive planta que a floração dela chegou até a maio, né? Então ela ficou aí em torno de quase 5 meses aí florida, né? Então essa é uma planta aí fantástica para quem gosta de flores abertas, porque ela fica aí, ó, 4 meses, pelo menos 4 meses aí com flores abertas. Então, o dendróbio ibiqui. Deixa eu colocar ele aqui. Achar um cantinho para colocar, que a mesa está cheia hoje. De planta nacional, tem uma aqui que bem bacana, que eu estava até procurando ali, olhando hoje, ela começou a florir, é o macropoda, né? Então olha só, esse macropoda é o macropoda que normalmente aparece aqui em São Paulo, tá? No sul, normalmente tem o macropoda, mas ele é mais avermelhado, né? Então ele já tem uma coloração mais avermelhada. Esse daqui já é bem amarelo, né? Então bem interessante esse. Eu gosto, a ciantera, desculpa, isso aqui é a ciantera, né? A ciantera macropoda, né? Então olha só, bem bacana também, né? Então aqui já tem uma outra haste floral também saindo, mas essa daqui já está totalmente aberta, olha. A ciantera macropoda. Planta nacional, tem uma outra aqui também bem já cheinha de flores também, né? Essa daqui é a ciantera modestíssima, né? E eu estou começando a plantar algumas dessas acianteras também com esfagno e casca de arroz carbonizado. Então aqui no meu orquidário aqui, né, nesse novo local, ele é um pouco mais úmido, né? Então eu estou tentando, fazendo algumas experiências aí com esfagno e casca de arroz carbonizado. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver. Nessa planta eu fiz o replantio dela tem mais ou menos um mês aproximadamente, um pouco mais uns 40 dias. Mas aí, ó, tá com floração já, um broto novo saindo. Plantei em vaso cuia, né? Então vamos ver como é que ela vai se desenvolver aí para os próximos meses. Mas já tá com a floração dela aí. Então a ciantera modestíssima. Tá ok? Em termos de pleurotales, para a gente dar continuidade aí mostrando mais alguns pleurotales, né? Então esse daqui é o Pleurotalis rigens, né? Ele, na verdade, ele vinha como Pleurotalis Hitchcock, né? Então quem teve importações há um tempo atrás, mais antigas, né? Há uns 7, 8 anos atrás, que chegou a adquirir essa planta, ela veio como Pleurotalis Hitchcock. Mas na verdade, né, ela estava com nomenclatura errada, né? Então ele é o Ringens, né? Então olha só, é uma flor pequena, né, toda listrada, né? Então aí a sépala dorsal ela é creme, listrada de vermelho, e aí ela tem a parte das sépalas inferiores, né, ela já é vermelha listrada de branco, né? Ela inverte.
e é uma planta aí bem florífera, né? E toda a haste floral antiga, ela também mantém a floração dela, né? Então, olha, é uma planta bem bonita e está praticamente toda florida aí, né? Muito bonita, né? Então, o Pleurothales ringens. E aqui também uma outra planta, questão aí de nomenclatura que a gente sempre fala, né? Ela estava com o Pleurothales nuda também, alba, né? E na verdade ele é o Sauere, né? Então olha ele aqui, ó. Pleurothales Sauere, então aqui também está com flores abertas aqui, ó. Mais uma flor aberta. E essa daqui, essa folha aqui, que legal, ela está com 2 flores, né? Olha só que bacana. Muito bonita, né? Então esse daqui é o Pleurothales Sauere, né? Uma planta aí também de médio porte e aí em plena floração aí muito bonita, né? Então algumas plantas aqui nessa mudança do orquidário, algumas plantas se adaptaram muito bem, outras ali a gente está tentando ainda acertar o cultivo porque não tem jeito, né? Quando você muda de ambiente, por melhor que a gente espera que seja, sempre tem algumas plantas que você tem que modificar, às vezes o substrato, tem que modificar a forma que você planta ela, porque algumas vão se adaptar muito bem, mas outras não vão se adaptar tão bem assim, você vai precisar fazer alguma alteração. Aqui já falando em terrestres, né? Então aqui já mostrar para vocês também a Rhodokeila, né? Então essa daqui é a Benaria Rhodokeila, né? Então vou mostrar aqui para vocês, olha. Uma benária bem diferente, né, que ela já é uma benária com colorido, né, o que normalmente no Brasil não acontece, são mais brancas, né, existem formatos muito bonitos, mas o predominante é a cor branca, né, aqui já é é a Benaria Rhodokeila, você já vê o colorido dela, já tem cor, né, ela vai também de um colorido mais laranja até um rosa, né, então varia bastante também o colorido da Benaria Rhodokeila. Tá joia? Então olha aqui, ó, a Benaria Rhodokeila. E essa daqui, o cultivo, eu faço com turfa, né? Às vezes misturo um pouquinho de esfágano com ela, turfa e um pouquinho de casca de arroz. Então você faz uma mistura com isso, né? E aí é onde que eu vou plantando as plantas. Então é turfa com perlita, um pouquinho de esfagno e um pouquinho de casca de arroz misturado, e aí eu utilizo isso como substrato para as terrestres. É um substrato que eu tenho utilizado aí e tem me dado um bom resultado no cultivo das terrestres. Bacana? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar de terrestre aqui também, para que a gente já entre no assunto, né? Então essa daqui também é uma terrestre, tá? Já é uma terrestre brasileira, né? Deixa eu só arrumar essa folhinha aqui que ela tá torta. Essa daqui é a Mesadenella, né? Que ela mudou de nome também, né? Mesadenella cuspidata. Eu mostrei para vocês há algum tempo atrás uma Mesadenella que a folha dela era totalmente verde, né? Essa daqui não, ó, já tem uma folha que ela é toda pintada de branco, né? Então ela é toda pintadinha de branco, né? Então diferente daquela que era totalmente verde, essa daqui já é a folha pintadinha de branco. Mas a floração é exatamente a mesma, né? Não muda a floração. Ela tem uma haste floral que ela acaba as flores nascendo e vão ficando com um aspecto que é torcido, né? Muito legal isso. E uma florzinha bem pequenininha, né? Branca, né? Com um labelo aí, um colorido amarelo. Deixa eu só arrumar aqui esse celular que ele deu que ele saiu aqui. Opa, retornar. Pronto, voltou novamente. Ele está caindo esse celular aqui. Está saindo a conexão. Então, essa daqui é a Mesadenella cuspidata, tá joia? E é uma variedade que tem aí as folhas todas pintadinhas de branco. Bacana? Bom, gente, vamos lá, tem mais algumas plantas aí para a gente mostrar, tem bastante coisa ainda para a gente mostrar, mas vamos entrar no tema para a gente não conseguir aí finalizar aí o tema. Bom, então semana passada a gente começou a falar um pouquinho aí sobre o cultivo de Phalaenopsis espécies. Então ali o que a gente falou? Falou sobre a adaptabilidade, né, das Phalaenopsis, então isso é um ponto bem importante aí que a gente abordou bastante na semana passada e explicou sobre isso.
Também a gente falou um pouco sobre o substrato, né? Então o substrato e o vaso ideal ali para a gente cultivar Phalaenopsis, e também falando um pouquinho sobre o plantio em madeiras, né? Então isso que é importante ali a gente também observar as raízes, né? Então nisso aí quando a gente fala em substrato, não simplesmente o substrato para plantar, mas sim o substrato que a raiz se adapta melhor. Bacana? Então, e a gente falou bastante sobre isso e o porquê, de repente, aí da gente estar optando por vasos transparentes também no cultivo de Phalaenopsis, e eu mostrei algumas plantas aqui para vocês. Mostramos algumas espécies, né, de menor porte também, a questão do plantio em madeira, plantio em leque de madeira. Alguns amigos até comentaram que já fazem esse tipo de plantio. Quando a gente fala também na forma de plantio de substrato, aí também entra a hidroponia como uma opção de cultivo aí para Phalaenopsis, que tem dado bastante resultados aí positivos, né? Primeiro aí a gente tem um plantio em cima de híbridos, mas depois com espécies também, então deu um resultado bacana. Então o que a gente tem que observar? O nosso ambiente, a nossa forma de cultivo, como a gente cuida das plantas, para a gente escolher aí a melhor forma de cultivo, né? Não existe ali a melhor forma de cultivo, a ideal forma de cultivo. Se existe aquela melhor forma que se adapta ao ambiente que você tem na sua casa para você cultivar suas plantas. Por isso que é importante você conhecer todas as formas de cultivo, todas as formas de todos os tipos de substrato, e aí você vai olhar aquela que melhor se adapta ao seu ambiente, à sua forma de cultivo. Bacana? E aí vamos dar continuidade. Então falamos sobre adaptabilidade, sobre substratos, sobre a forma de plantio. Bacana? Então vamos lá. Uma outra coisa bem interessante, tomar um pouquinho de água, que a garganta já está um pouquinho seca. Uma outra coisa bem interessante, quando a gente fala de Phalaenopsis espécie, é a questão da luminosidade. Tá? Então isso também é algo bem importante que a gente comece a observar. As Phalaenopsis, né, elas gostam muito de uma luz mais difusa, de uma luz filtrada, não com tanta intensidade como de uma Cattleya, né? Ah, Roberto, mas a minha planta aqui ela está a pleno sol e ela está se desenvolvendo, ela está crescendo. Ok, a planta se adaptou, muitas vezes é um híbrido, então ela acabou se adaptando a esse tipo de cultivo, né? Algumas espécies também isso pode acontecer, porque a sobrevivência, ou ela se adapta ou ela morre, mas não é o melhor ambiente de cultivo para elas, né? O que a gente sempre comenta é isso. A Phalaenopsis normalmente ela gosta de uma luz aí um pouco mais filtrada, então vamos colocar em torno de 70%, né, aproximadamente, que é o ideal, né? Não é um ambiente escuro, tome cuidado com isso, mas um ambiente com uma luz um pouco mais filtrada, né? É uma luz aí que a gente diz assim, para a grande maioria de espécies, é uma luz que a gente pode estar utilizando aí sem problema nenhum. E até onde que a gente comenta a respeito disso, que isso facilita muito o cultivo em ambientes aí que a gente tem uma luz mais limitada, né, vamos se dizer assim. Então muitas vezes uma varanda, um local que você não tem uma luz muito forte ou durante um período muito grande, você consegue ali estar cultivando as Phalaenopsis também. Então ela acaba se adaptando muito bem a esses ambientes, né? Então isso também traz também algo para vocês aí bem interessante, que é a gente conseguir montar uma coleção com as Phalaenopsis. Então essa é uma questão bem interessante. Ela não gosta de ambiente escuro, né? Como toda e qualquer espécie de orquídea, ela precisa de luz. Então uma maior incidência solar, né? Mesmo você já trocou para o vivo mesmo assim, né? Mesmo assim, já troquei, querido. Então assim, mesmo ela precisa, né, voltando aí um pouquinho, ela precisa da luz, tá, gente? Então assim, ela precisa ter luz, não adianta você colocar ela no ambiente escuro e esperar que ela vá crescer, se desenvolver e florescer. Porque o que acontece? Se você coloca uma Phalaenopsis num ambiente que ela tem pouca luz, ela vai começar a estolar, né? A gente até brinca, a folha dela cresce muito, fica muito grande, ela fica desproporcional ao tamanho da planta, às vezes ela fica molenga porque ela cresce demais e ela adquire um colorido verde bem escuro.
escuro, né? E isso acaba sendo prejudicial aí para a própria planta, né? Porque ela vai compensar isso de alguma forma. Como ela tem pouca luz, então o que ela faz? Ela começa a ter folhas maiores e ela começa aí a ter um colorido verde muito escuro, porque a planta, né, a orquídea, ela funciona ali, as folhas, o bulbo, como se fosse uma bateria. Ela vai acumulando energia durante todo o ano, para que ela, em determinada época do ano, ela possa ali florescer, né? Então, assim, se ela não tem energia suficiente para soltar uma floração, ela vai economizar energia. Então, é isso que pode acontecer. A floração demora muito mais tempo para ocorrer. Ela não ocorre todos os anos como acontece nas orquídeas. Então, a luminosidade é algo importante também para as phalaenopsis. Bacana? Então, prestem bastante atenção nisso. O sol direto não é interessante, né? Muitas vezes o que acontece no orquidário da gente? A gente coloca ali a phalaenopsis em um determinado local e aí a terra, né, conforme as estações do ano, a terra vai mudando de posição e a incidência solar no nosso orquidário também acaba mudando. E isso a gente precisa prestar atenção, porque se bater sol direto nas folhas da phalaenopsis, ela acaba queimando, né? Então ali a gente vai ter algumas queimaduras de sol nas folhas de phalaenopsis. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado aí com as phalaenopsis, essa questão aí, sempre estar observando a posição que a gente coloca ela no nosso orquidário, para que não tenha em determinadas épocas do ano essa maior incidência solar e venha a queimar as folhas dela, né? Porque isso acaba, de uma forma, a aparência estética da planta não fica muito legal. Tá joia? Então vamos lá. Uma outra questão que a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado é com a ventilação, tá? Porque a ventilação, as phalaenopsis, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você acaba acumulando muito plantas, uma do lado da outra, né? E ela não tem um espaço ali que ela possa ter uma ventilação, então ela precisa ter um espaço. Você toma cuidado porque você não pode ficar acumulando muita planta, né? Que normalmente a gente fala assim, vou colocar, tem um espacinho para eu colocar mais uma planta e vou colocando plantas ali acumuladas, uma muito perto da outra. Isso acaba prejudicando a ventilação das plantas, principalmente em ambientes fechados, como é um orquidário, como é uma varanda da sua casa, né? Coisas desse tipo. Então, essa ventilação que ela acaba não ocorrendo dentro do orquidário ou próximo às plantas, porque elas estão muito acumuladas, isso vai acabar prejudicando o desenvolvimento dela e acaba gerando aí outros transtornos, né? Primeiro, são doenças, né? Então aí a gente acaba tendo um problema muito grave aí, que é a questão de fungos, né? Para phalaenopsis, os fungos são muito agressivos, porque normalmente esse fungo ele acaba ou acontecendo ali próximo ali do caule da planta, e a planta acaba morrendo de uma única vez, porque é diferente de uma catleia que tem vários bulbos e o fungo pode atacar um determinado bulbo, né? Se atacar um determinado bulbo, você vai lá e corta o bulbo, depois ela rebrota novamente, na maioria das vezes. Já no caso de phalaenopsis, ela é uma monopodial. Se atacar o caule dela, dificilmente você vai conseguir reverter esse processo. Pode até acontecer da planta rebrotar novamente, mas essa operação vai demorar em torno de uns 4 anos, 3 a 4 anos, para você ter uma planta em condições de florescer novamente, né? E se isso acontecer, né? Então tome muito cuidado com esse excesso de água, né, que durante a rega acaba acontecendo, e se não tem uma ventilação ou o posicionamento das suas plantas não está adequado, essa água vai ficar acumulada durante muito tempo e o que vai acontecer? Você vai ter um ataque de fungo nessas plantas, né? Muito provavelmente isso acaba acontecendo. E a questão das regas a gente já falou bastante também quando a gente falou sobre substrato, então tomar cuidado com a rega na questão das raízes, né? Então prestem bastante atenção nessa questão de ventilação, ou seja, o espaçamento, né? Só um minutinho. De novo. Só um minutinho aqui, já está retornando. Com o espaçamento que você tem entre plantas, né? Então, porque isso é muito importante, esse espaçamento que você tem entre plantas. Porque essa ventilação ela tem que ocorrer para que essa planta também, quando você regar, ela rapidamente também seque, né? Seque as folhas, né? E aí você não tem esse problema com ataque de fungos, tá bom? Então isso
é algo, né, que pode ocorrer. Até mostrar essa daqui, olha, essa daqui é a Phalaenopsis fimbriata, né, então está com as flores aí bem bacana, e essa daqui é uma Phalaenopsis cornucerve, variedade Red. A fimbriata aqui, olha, Phalaenopsis fimbriata, e essa daqui, a Phalaenopsis cornucerve Red, é a variedade Red. Então, essa é a questão aí, uma das questões principais aí que a gente fala, né, com relação à forma que a gente coloca as plantas no nosso orquidário. Por isso, essa organização que a gente fala não é meramente estética, né, não é meramente para ficar bonitinho, tá? Também, mas é muito mais a questão da ventilação. E aí, quando você fala em espaçamento entre plantas, a organização do teu orquidário, você favorece 2 pontos. Primeiro, a ventilação, né? Claro que isso vai favorecer e essa planta vai conseguir aí secar rapidamente. E o outro ponto é a questão também da luminosidade. Então, se você tem as suas plantas organizadas, todas elas vão receber luz adequadamente, todas elas vão crescer, vão se desenvolver e florescer também na sua determinada época. Então, pensem bastante nessa questão de organização e ventilação do teu orquidário. Tá joia? Então vamos lá, a gente já falou de vários pontos aí com relação à Phalaenopsis. Primeiro, a questão da adaptabilidade dela, então isso a gente tem que prestar bem atenção. A questão aí do substrato, né, que é muito importante para as raízes da planta, né, para que ela tenha uma ventilação, porque a gente só pensa em ventilação na planta em si, né, mas é importante a ventilação nas raízes, importantíssimo para as orquídeas, e para a Phalaenopsis é algo também muito fundamental para que ela tenha um bom desenvolvimento. Formas de plantio, nós podemos plantar aí em vasos, podemos plantar também em madeiras, em leques, então ela se adapta a vários tipos de cultivo. E isso quem vai mandar é o teu ambiente, como é que você cultiva as tuas plantas para você ver a melhor forma de cultivo no teu local, no teu orquidário, aonde você quer cultivar as suas plantas. Então isso quem vai determinar é o teu ambiente. A questão da luminosidade é algo muito importante, Phalaenopsis precisa. Questão de ventilação, gente, pensem bastante nisso. E aí quando a gente fala em ventilação, e a gente falou ali no começo, né, na outra live a gente falou sobre substrato, esses 2 pontos estão ligados diretamente com a rega, tá? Porque se você tem um substrato muito compactado, muito velho ou muito úmido, a raiz vai ficar encharcada por causa da rega e aí você vai perder as raízes, então tomar cuidado com isso. Então por isso que a ventilação também é importante nas raízes e no substrato. E a ventilação da própria planta, para que ela seque rapidamente após a rega e aí ela não tenha um ataque de fungos ou ataques de outras enfermidades aí que venham danificar tanto a parte da folha quanto a parte de floração também, tá joia? Que tem alguns fungos que são específicos que atacam as folhas da planta, mas também tem alguns fungos que atacam a flor, né? Então começa a manchar toda a flor e ela fica toda pintadinha ali. Então isso também é um ataque de fungo, mas é um fungo específico aí que ataca as flores das nossas orquídeas. Bacana? Questão aí da gente falar agora, para a gente poder, de uma certa forma, até encerrar esse tema, são 2 outros assuntos, que um é as doenças, né, que normalmente acometem aí as Phalaenopsis, vamos dizer assim, ou doenças ou alguns insetos, né, e insetos e também alguns aí moluscos, né, então a gente tem aí a questão de caracóis e lesmas, né, que particularmente elas adoram Phalaenopsis, né, para comer os brotos, comer botão, comer flor, né, então até tem uma aqui que está comidinha, né, ó, que é essa Phalaenopsis cornucerve, né, então aqui, cornucerve. Ó, uma lesma comeu um pedacinho aí no botão quando ele estava se formando, um pedacinho aí da sépola dorsal. Então isso é um problema que eu tenho aqui também, eu tenho que ter um controle disso. Né? Então lesmas e caracóis, como que a gente faz? Questão aí da gente também trabalhar com Metarex, né? Alguns produtos que a gente pode utilizar para combatê-los, né? Só um minutinho, gente.
para combatê-los. O Metarex é um dos que eu utilizo. O que a gente pode utilizar também como iscas, né? Algumas fatias de legumes bem finas ou algumas folhas verdes, né, moles, que a gente coloca ali também nos nossos vasos ou local onde a gente tem as plantas, e ali a gente coloca no finalzinho da tarde, ali para a noite, e aí quando for um pouco mais tarde da noite, lá pelas 10 horas antes da gente dormir, vai lá e retira essas folhas, esses legumes. Normalmente a gente consegue ali tirar vários desses moluscos ali que podem atacar as nossas plantas, tá joia? Mas eu aqui como eu tenho muitas plantas, aqui eu acabo utilizando, optando pelo químico, né? Então eu acabo utilizando muito o Metarex aqui para combate aí desses moluscos, tá joia?